Amados povos e nações de língua portuguesa, neste dia 9 de setembro do ano de 2019, os dois mensageiros que preparam o caminho do Senhor, depois de uma reunião com todos os bispos e arcebispos a respeito da mensagem do Senhor em Yahya Quilimani, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para enfatizar alguns pontos muito importantes da tremenda ministração de ontem em Yahya Quilimani. Parte 4. Deixe-me ler outras escrituras da obra que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, fez por nós, a obra maravilhosa. O livro de 1 João, capítulo 3. No versículo 2, ele diz: Amados, agora nós somos filhos de Deus, e o que nós seremos ainda não se manifestou. Mas nós sabemos que quando Cristo aparecer, nós seremos como Ele é, porque então o veremos como Ele é. Mas agora, embora isto seja muito importante e verdadeiro, se você ler o versículo 3, então você vai ver o esforço que é requerido da tua parte. Porque ele diz, todos aqueles que têm esta esperança nele, purificam-se a si mesmo, assim como ele é puro, significando que você tem um papel de rejeitar a impureza e sustentar a pureza que ele deu para você. Então você se santifica, separando-se da corrupção do mundo. É isto que ele está dizendo aqui. Foi isto que o Senhor decidiu que ele iria tratar naquela conferência. Que o perpétuo pecado na igreja, em nome da justificação, nós somos justificados. Nós fomos justificados pelo sangue, nós fomos justificados. Que isto agora possa ser curado, este conceito errado. Para que agora esta justificação possa ser atribuída pelo próprio Deus como prerrogativa dele, não autojustificação. E quanto a nós, nós podemos receber a salvação da graça e abraçar a justiça que está incrustada nela como uma veste limpa, resplandecente, pura, branca e brilhante. E nos prepararmos para entrar na eternidade. E para provar para vocês que certamente não há salvação absoluta, que uma vez que você recebeu Cristo, agora você tem que entrar no céu. Vejam Apocalipse, o livro do Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, povo abençoado. Vejam o que ele diz no livro do Apocalipse, capítulo 17. Novamente, Apocalipse 17, versículo 8. Veja o seu papel, se é que você tem um papel. No versículo 8 ele diz: a besta que você viu uma vez, antes ela era, mas agora ela já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Porque ela era antes, mas agora não é. Agora já não é. Entretanto, ela virá. Ele já está falando a respeito de algumas pessoas cujos nomes não serão achados no livro da vida. E quanto a Apocalipse, capítulo 13, agora eu toquei no livro da vida. E quanto ao livro do Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o que é que ele diz? Ele diz:
Todos os habitantes da terra, aqueles que habitam sobre a terra, adorarão a besta. Todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Novamente, ele está falando de algumas pessoas cujos nomes não serão achados no livro da vida, passo a passo. E então, o livro do Êxodo. Povo abençoado, Êxodo. Êxodo 32, versículo 32. Olha o que ele diz. Ele diz: mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que tu escrevestes, referindo-se ao livro da vida. Agora, nós estamos começando a entender que há aqueles cujos nomes não serão achados no livro da vida. Entretanto, nós vimos muito claramente que o Senhor foi tão filantrópico, o Senhor foi tão generoso com a salvação dele para entrar na eternidade, que ele literalmente deu a cada pessoa a oportunidade de entrar. E então, ele incluiu o nome de cada pessoa criada no livro da vida. Porque esta é a lista, este é o registro daqueles justos que vão entrar no céu. E você pode ver que ele não tinha intenção de forma nenhuma na criação que alguém fosse para o inferno. Agora nós vimos que há algumas pessoas cujos nomes não aparecem naquele livro. E ao ler agora em Êxodo 32, então você descobre que há também o apagar de alguns nomes. Apagar alguns nomes do livro da vida, povo abençoado. E quando você lê o livro dos Salmos 69, Salmo 69, Salmo 69, versículo 28. Veja o que ele diz. Ele diz que o nome deles seja riscado do livro da vida e que não seja colocado na lista dos justos. Então agora também há o apagar de certos nomes do livro da vida. Então, o que é esta afirmação padrão, esta salvação generalizada? Que qualquer pessoa, todos são justificados. Entretanto, nós sabemos agora que o seu nome pode estar no livro da vida e então depois ser apagado. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, povo abençoado. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Olha o que ele diz. Ele diz, ao vencedor, olha isto agora, significando que você luta pela vitória. Aquele que triunfar, em outras palavras, ao vitorioso, ao vencedor, assim como eles, serão vestidos de branco. E eu jamais apagarei o nome desta pessoa do livro da vida. Mas eu reconhecerei este nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Agora nós estamos vendo que este Cristo Jesus, que é o dono do livro da vida do Cordeiro de Deus no céu, que é o Salvador e que salvou todos aqueles que entrarem no céu, cujos nomes estão no livro da vida, agora o mesmo Cristo Jesus, nosso Senhor, ele diz que há certos nomes que ele vai apagar do livro da vida. Então, o que é esta superjustificação, autojustificação, que o púlpito deste dia presente, o altar deste dia presente, o pastor deste dia presente, a igreja deste dia presente estão conclamando? Quando o Senhor está falando muito claramente aqui que você tem um papel, você tem uma parte a desempenhar, e que a santificação é chave e é central.
Agora o mesmo Jesus, o Senhor nosso Salvador, aquele que trouxe a salvação da graça, está dizendo que certos nomes Ele vai apagar do livro da vida, do seu próprio livro da vida. Quão chocante! E é por isso que esta tremenda conferência, este balanço da conferência que aconteceu ontem em Yahya Quilimane, o Senhor determinou, como vocês podem ver, que esta conversa deve começar no coração dos crentes, na casa do Senhor, dentro da igreja, na fraternidade cristã. E que agora a correção tem que ser levada adiante. E o livro do Apocalipse, capítulo 22. Novamente, Apocalipse 22, versículo 19. Ele continua dizendo, em Apocalipse 22, 19, ele diz, e se alguém tirar alguma palavra, se alguém tirar uma palavra deste livro de profecia, Deus tirará desta pessoa a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro, significando que, novamente, há aqueles que eles herdariam o reino, eles estariam designados, eles seriam aceitos no reino. Nascidos de novo, receberam Jesus, mas devido aos seus atos pecaminosos, agora novamente o próprio Deus está dizendo que Ele vai tirá-los fora. Ele vai tirar a parte, Ele vai remover a parte deles da árvore da vida que estava destinada a eles. Então, o que é esta salvação generalizada eterna que a igreja deste tempo presente está pregando, dizendo que uma vez que você recebe Cristo, mesmo que você viva em pecado, tudo bem, você está justificado eternamente. Você não precisa se esforçar, você não precisa fazer nada. Entretanto, olha isso, até mesmo o alerta de como você executa a sua salvação. Ele diz, se alguém tirar palavras deste livro de profecia, Deus vai tirar desta pessoa qualquer parte na árvore da vida. Esta é a vida eterna. A árvore da vida é onde você fica diante do trono de Deus. É onde Deus Pai está. É onde Ele me levou nesta manhã. O próprio Deus Pai está dizendo que Ele não vai permitir que eles apareçam diante do céu para herdar o reino de Deus. Isto significa que Ele os enviará para o inferno. É isto que o Senhor determinou ontem que Ele iria corrigir. Que mesmo que você tenha recebido a aliança da graça, simplesmente saiba que isto vem com responsabilidade também. Você tem um papel a desempenhar, de guardar, de proteger a sua salvação, de defendê-la, de andar conforme aqueles que receberam esta graça. Santificação. Então, vocês veem que o Senhor trouxe isto para eles, para vocês na conferência, que a santificação é essencialmente ser separado para o uso e o propósito especial de Deus. Ele mencionou isto muito claramente. Para ser separado para o propósito especial de Deus, para ser usado por Deus, para ser funcional agora, para o uso de Deus, para se consagrar. Em outras palavras, para ser santo. Porque o Senhor diz, sejam santos, porque eu, o seu Deus. Sejam santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Guarde os meus mandamentos e pratica-os. Guarde os meus mandamentos e pratica-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, novamente, Ele está falando como que Ele te santifica. É Ele que te santifica. Então, você tem um papel de sustentar esta consagração, esta separação. Todos vocês sabem a forma como o Senhor criou a igreja, como Ele criou vocês com livre-arbítrio. Então, a santificação foi exaltada ontem, naquela conferência, pelo Senhor. O Senhor exaltou a santificação tremendamente. E Ele disse que a santificação equivale à santidade.
sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Senhor veio para exaltar a santificação como a coisa mais importante para a igreja nesta hora. Em outras palavras, arrependimento, apartar-se do pecado e abraçar a santidade. E o Senhor falou muito claramente naquela conferência ontem, quando Ele disse: vocês têm um papel. Cristo já a consumou, mas vocês têm que defender esta salvação da graça de Jesus, porque não há nenhuma outra. Este é o último sacrifício. Se vocês abusarem da graça, não haverá outro. Não haverá outra forma de ir para o Pai, exceto por Cristo Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, que todas as pessoas sejam santificadas. Esta declaração foi feita naquela conferência ontem, que, na verdade, a vontade de Deus para a humanidade, para a criação, é que todos os homens sejam santificados. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Vocês devem abster-se da imoralidade sexual. Então, que justificação é esta? Pela graça de nosso Senhor Jesus, que a igreja caída deste dia presente está pregando, e entretanto o pecado sexual está proliferando na casa. Que tipo de santificação ou justificação que diz: não, o Senhor te santifica, não se preocupe. Não se preocupe, viva como você quer. E o pecado sexual proliferando. Entretanto, nós estamos vendo tão claramente aqui que ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Portanto, abstenham-se da imoralidade sexual, abstenham-se do pecado. É isto que o Senhor estabeleceu ontem. O Senhor, de fato, veio para trazer correção, para trazer esta conversa na corrente principal da igreja, para corrigir este equívoco, a falta de entendimento e a corrupção da graça tão duramente obtida. A graça de nosso Senhor Jesus, que Ele conquistou em uma duríssima batalha na cruz do Calvário. Santificação. O mesmo livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Povo amado, o Senhor Jeová agora está purificando a igreja. Ele está corrigindo o erro. Porque a geração presente, eles querem conveniência, eles amam a conveniência. Eu mantenho a salvação na medida em que ela é conveniente para mim. Mas não! A salvação pertence a Cristo Jesus. Ontem, o Senhor veio de uma forma muito, muito poderosa para poder enfatizar o papel da visitação atual sobre a face da terra. A nuvem de Deus que você vê vindo desde o céu e repousando no topo, na coroa da minha cabeça, repousando na minha face, repousando nestes dois profetas. E ele diz que ele veio para preparar o caminho ungido para a gloriosa vinda do Messias. Ele veio para que Cristo Jesus possa ser levantado como supremo na igreja e todos os ídolos do mundo e dentro da igreja sejam trazidos abaixo. O Senhor falou de uma forma muito poderosa ontem com a Igreja de Cristo a respeito desse assunto da purificação, do retorno à pureza. Purificação. E o Senhor, Ele trouxe à tona as bases legais para a justificação.
E ele diz que a obediência e a morte de Cristo na cruz trouxeram justificação para a igreja. Mas isto nunca foi intencionado para levar a igreja de volta para a queda. A própria queda que ele veio para restaurar. Para que agora você possa simplesmente viver em pecado desenfreado porque você foi justificado. Nunca! Isto constitui-se o abuso da graça que o Senhor enfatizou ontem. E o Senhor ontem, Ele enfatizou, Ele realmente enfatizou que a fé em Cristo Jesus tem que ser demonstrada, ela tem que se manifestar como fé genuína, através de certos frutos. Os frutos do arrependimento. Povo abençoado, assim que eu tiver tempo, eu voltarei para vocês com esta maravilhosa discussão desta conferência que aconteceu ontem em Yahya Quilimane, a conferência global. E vocês podem ver que o Senhor veio especificamente. Embora parecesse um pouco difícil para os pastores e os bispos e para os cristãos de uma forma geral, mas o Senhor realmente se determinou a começar esta conversa na igreja para refinar a noiva. Para envergonhar o diabo que trouxe equívoco, engano, falta de entendimento e corrupção, a única plataforma da salvação, da graça que Jesus deu para a igreja, a única plataforma para entrar no céu. E ao corrigir isto, então que a igreja agora possa andar em santidade absoluta, agora possa andar no caminho justo, agora possa andar na jornada determinada através da cruz para dentro do glorioso reino de Deus. Quando eu tiver tempo novamente, eu voltarei a vocês para que nós continuemos com esta discussão. Que o Senhor os abençoe, o Messias está vindo. Que maravilhosa oportunidade ontem para as nações, para a igreja, para o corpo de Cristo. Para agora se dedicar a esta conversa muito crítica e envergonhar o inimigo e corrigir o erro e fazer com que todos saibam que eles têm um papel. Que quando Cristo libertou vocês, através da graça, a aliança da graça, a salvação da graça. Mas esta salvação, a fibra desta salvação, que está incrustada nela, está a justiça de Deus. Que é o linho finíssimo, resplandecente e puro para entrar no reino de Deus, na Nova Jerusalém que eu falei ontem na conferência, aquela maravilhosa cidade de Deus, o trono de Deus do qual eu falei ontem, a gloriosa escada da qual eu falei e os anéis de casamento, a ceia das bodas do Cordeiro de Deus, a festa de casamento. Mas somente esta justiça, incrustada na salvação da graça, pode te levar para dentro do glorioso reino de Deus. Somente assim vocês terão verdadeiramente honrado Cristo por ter morrido por vocês na cruz. Que o Senhor os abençoe. Nós vamos continuar esta conversa para falar a respeito da glória. Como que ele falou do papel da glória que vem, a glória de Deus, a nuvem que vem. Então, esta discussão estará completa da conferência que aconteceu ontem. A tremenda conferência do Senhor. A conferência da palavra. A conferência que chegou a muitas nações, para que eles possam ouvir a instrução de Deus para esta hora. Obrigado, que o Senhor os abençoe. Shalom.